Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando aqui mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é muito interessante. Hoje eu vim aqui dar algumas dicas práticas de como você pode perder o medo de ler clássicos da literatura. Como finalmente você pode pegar um clássico que você considera difícil de ler, lê-lo todinho e ainda começar a gostar de ler clássicos. Como que você pode fazer isso? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Primeiro ponto super importante que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de leitura de clássicos, tá? Então, por favor, prestem atenção nisso aqui que eu vou dizer agora, beleza? Só antes de eu falar, não esqueça do like, hein? Se inscrever no canal, me seguir no Instagram, a gente tá com meus inscritos aqui no YouTube, estamos quase lá, é uma marca difícil de ser alcançada, mas que com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, conseguiremos chegar lá, então, por favor, me ajude, beleza? Bem, agora sim, primeiro ponto que a gente precisa ter em mente quando a gente fala de leitura de clássicos, e a gente precisa ter isso, assim, gravado no nosso coração, para que a gente possa realmente aí tá fazendo da melhor forma possível, tá assim, lendo da melhor forma possível, ficar alguns paradigmas, tá? Alguns estereótipos sobre as coisas. Primeira coisa, a gente precisa desmitificar aí o estereótipo, assim, que é tipo assim, recorrente, entende? Sobre clássicos, que é o de que clássico é difícil de ler, ou então clássicos tem uma linguagem muito difícil, clássicos são muito difíceis. Isso é de lei, né? Isso aí sempre fala. Ou você precisa tirar isso da sua cabeça, entendeu? Você precisa refazer sua visão sobre os clássicos. Por quê? Porque se a gente olha tudo aquilo que é clássico, ou seja, lembrando o significado de clássico, tá? Clássico é tudo aquilo que é atemporal, né? Aquilo que perdura do tempo e continua sendo importante, relevante ao longo do tempo, então algo atemporal, algo constantemente útil, né? Realmente aquilo que foi importante no passado, perdura no presente e ainda será relevante no futuro, entende? Então é algo que foi importante no passado, perdura no presente e será relevante ainda no futuro. É aquela coisa atemporal. Clássica vem muito disso, atemporal. E tem, né, todo o significado aí, tudo certinho de acordo com o dicionário, mas voltando aqui para nossa realidade dos livros clássicos, tá? Cada clássico é um clássico e ele é clássico diferente de outros, entende o que eu quero dizer? Ou seja, a gente coloca tudo numa caixinha de clássico é difícil. Aí você vai pegar pra ler uma Revolução dos Bichos e tu vai falar, peraí, isso aqui é clássico, isso aqui não é difícil, isso aqui não é clássico. Não, entende? É clássico e não é difícil. Entende o que eu quero dizer? Então a gente precisa tirar algumas coisas da nossa cabeça quando a gente fala de leitura de clássicos. Primeira, de que clássicos são difíceis de ler, porque nem todo clássico é difícil. Existem clássicos difíceis? Existem. Existem livros contemporâneos difíceis? Existem. Então, sendo assim, há difíceis e há livros fáceis também, entende? Clássicos fáceis de ler. Tirando isso da nossa cabeça, a gente já pode começar a querer ler. Eu era o tipo de pessoa, vou contar um pouco aqui da minha história pra vocês com clássicos, mas é o seguinte, eu era o tipo de pessoa que julgava, assim, quem lia clássicos, né, aquela visão, não, aquela pessoa é culta e a gente tem muito uma visão vitimista quando a gente não lê clássicos e outros livros, a gente pensa que aquelas pessoas que leem estão jogando na nossa cara que leem, que são cultas e tal, sendo que na realidade não é bem assim, né? Quando a gente não entende que existe uma hierarquia de livros, a gente passa a ver pessoas que leem livros diferentes de forma até meio com rixa, sabe? Mas o que acontece na verdade é que existe uma hierarquia de livros, existem livros mais relevantes, existem livros mais importantes por questões étnicas, por questões culturais, por questões de história, de marcos, enfim, tem livros que são melhores e livros que são piores. A gente precisa entender isso também, que existe uma hierarquia. Não vamos colocar todo livro como bom numa mesma caixinha, porque não é assim que funciona. E não é algo também que depende da visão de cada um e de como cada um interpreta. Não é também tão simples assim. Mas voltando aqui, né? Eu era o tipo de pessoa que julgava, aquelas pessoas que falavam que não, clássico é chato, não gosto de ler clássico. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que quando a gente tá na escola e pedem clássicos pra gente ler, eu sinto uma certa falta de ensinar na escola a ler clássico da forma, assim, melhor possível e fazendo com que você pegue um gosto por aquilo ali.
muitas vezes com livros que são mais difíceis, muitas vezes com adaptações que não são iguais às originais e que são bem ruins, digamos assim. Então acaba que há uma dispersão e não facilita aquele gosto pela leitura, né? Principalmente livros clássicos. Mas o que acontece? Eu era esse tipo de pessoa, até que eu parei pra pensar, não, peraí, os clássicos ele tem uma relevância, tem uma importância. Comecei a gostar de ver indicações das pessoas de livros clássicos. Comecei comprando, né, eu não nem qual foi o primeiro clássico da literatura que eu li, porque isso é algo que pode ser que comece desde a mais tenra infância, né, pode ser que eu tenha tido outros livros que eu li. Eu lembro de já ter lido adaptações de clássicos da literatura, né, mas ler um clássico mesmo, eu não lembro nem qual foi o primeiro que eu li. De fato, não me lembro. Só sei que a gente vai engatinhando e a gente começa a gostar daquilo ali à medida que a gente começa a ler, tá? Então, é algo interessante. A gente tem em mente também de que se a gente não pegar pra ler, se a gente ficar nessa enrolação, que é difícil, que não sei o que, a gente nunca vai ter a experiência ali. Isso é uma nova experiência. Se você não é acostumado, se você não tem esse costume de ler clássicos, experimente fazer isso hoje. Experimente ler um clássico hoje, entende? Pegar esse livro que está na sua estante há um tempão e começar a ler. Você vai perceber que à medida que você vai lendo, você vai tomando gosto por aquilo ali. Você pode perceber em outros livros o porquê deles serem clássicos à medida que você vai lendo diferentes livros, sim. Mas cada clássico é um clássico único e especial por motivo X ou Y. Mas tem a sua importância ali em si, sendo um livro diferente do outro. Entende? Não é clássico, é tudo a mesma coisa? Não, também não é isso. Por disso, né, você realmente coloca na sua cabeça que você, né, vai ler aquilo ali, você tira paradigmas e você vai se vencer ali, vai falar, não, vou ler, vou tentar, vai ser uma nova experiência, vai ser legal, beleza. Por onde você começa? Começa por clássicos mais fáceis. Beleza? Caso você não goste muito de ler clássicos, está começando agora mesmo, faça que nem eu, entende? Eu, para começar a gostar de clássicos, eu comecei lendo clássicos mais simples, né? Eu sou uma leitora, digamos, iniciante de clássicos. Eu não sei quantos que eu li, esse ano até li uma quantidade boa, mas vou estar deixando um vídeo com algumas indicações de livros clássicos que eu gosto bastante. Tô deixando aí nos cards para você estar vendo aí alguns livros que você pode estar adquirindo, livros fáceis para você iniciar. Porque eu sou, digamos assim, uma iniciante na leitura de clássicos, li menos de tantos ao longo da minha vida, então eu realmente fiz esse vídeo separado, juntando alguns clássicos que eu já li, que você pode estar aí assistindo e tá comprando, adquirindo esses clássicos, acho que você vai gostar bastante, tá? E bem, os fáceis mesmo, entende? Você não pega um R. Paz, do Tolstói, assim, de cara, né? Eu nunca nem li R. Paz, mas eu sei que é uma leitura difícil de fazer. Né? Não chega pegando Os Miseráveis, que é aquele calhamaço gigantesco de Victor Hugo, e fala, sou leitor de clássicos, vou começar por... Pelo menos você começa pelos difíceis, tá? Vamos por ordem. Começa pelos mais fáceis aí, aqueles que são mais próximos dos seus interesses pessoais, aqueles que fazem mais sentido também, se você é uma pessoa que costuma ler muito romance, então pega um romance, um Machado de Assis, pega esse tipo de coisa, né? Romance, pessoa que gosta mais de uma coisa mais ficção científica, algo mais ou menos assim, você pode pegar outros autores que tenham mais a ver aí com esse tipo de assunto. Se você é uma pessoa que gosta muito de fantasia, você pega C.S. Lewis, Tolkien, enfim, você vê aí seus gostos pessoais e você adquire livros clássicos baseado nisso, que você vai começar a gostar mais de ler clássicos. Bem, leia mesmo sem vontade, tá? Porque às vezes a gente espera ter uma vontade do além para ler. Se eu tivesse uma vontade do além para ler, eu confesso para vocês que eu não teria lido nem metade dos livros que eu li esse ano, porque grande parte deles eu não tenho vontade de ler. Por exemplo, agora eu tô lendo As Crônicas de Nárnia e eu estou com vontade de ler, sim. Só que, infelizmente, devido à correria da rotina, eu vou deixando por última coisa do dia. Última coisa do dia. Chega no momento que eu vou ler à noite e eu tô dormindo. Eu literalmente cochilo lendo. Por quê? Eu deixo por última hora, mas eu tô com vontade de ler, mesmo assim, acaba que eu não consigo encaixar. E muitos outros livros eu não tenho vontade de ler, mas eu vou lendo mesmo assim. Eu cumpro as minhas metas e vou lá e leio o livro. Então, assim, não espere uma vontade do além pra você ler, mas espere. Vai lá, pegue o livro e leia. Leia pouco, mas leia bem, entende? Nem que seja pouquinho, mas leia bem, se concentre. Você vai conseguir, tá bom? Você vai conseguir. Bem, ter o conteúdo, principalmente de livros clássicos, eu acho que isso é mais a gente pegar um clássico de literatura que é um pouco mais difícil de ler, por exemplo, ou um fácil até,
passar páginas e acabou, entende? Retenha aquele conteúdo, pare, medite, leia, aprofunde naquele tema, entenda aquilo que você está lendo. Todos os livros que você lê, faça o possível para você reter o máximo daquele conteúdo, tá bom? Eu acho que essa é uma das melhores formas de se ler mesmo. For, tá bom? Isso aqui é uma dica especial para você, muitas vezes tem dificuldade de concentrar, de compreender e tal. Se necessário for, você pode, e eu recomendo até essa prática, eu acho interessante, de você ler textos de apoio, né, com relação ao livro que você está lendo. Então, textos de outros autores sobre esse assunto, você pode entender um pouco melhor. Até videoaulas mesmo, resenha. Eu vejo muita resenha depois que eu leio meus livros, eu consigo ter uma visão ainda mais alargada sobre aquilo que eu li. A Divina Comédia eu li, eu resolvi assistir uma aula do Instituto Gustavo Victor, né? Eu não assisti toda, mas eu assisti a parte inicial e gostei muito. Teve toda uma introdução sobre a Divina Comédia, eu entendi mais ainda do que apenas lendo. Então, se caso você quiser e realmente ali fazer sentido para você, leia textos de apoio, veja videoaulas, enfim, vídeos no YouTube, resenha, não sei, e aprofunde naquele tema, entenda melhor, tá? Bem, gente, basicamente essas são as minhas dicas para você perder o medo de ler clássicos e começar a ler esse tipo de livro que é muito pré-julgado, mas é muito bom, gente. Ler clássicos é realmente algo muito interessante, algo que transforma muitas vezes, a gente percebe ali a importância desses livros quando a gente os lê, beleza? Bem, basicamente é isso. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Um grande beijo e até o próximo vídeo.